Olá, pessoal, boa noite. Estou acertando aqui a live, chamando os nossos convidados. Temos aí 8 minutinhos para começar. Ah, que legal, o pessoal já chegando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, só puderem dar um joinha assim. Deixa eu ver se as minhas convidadas já estão para chegar. Pronto, acho que está. Deixa eu ver aqui. Pessoal chegando, não se acomodando. Ah, aqui, a Babi está chegando. Aquela expectativa de o pessoal entrar na sala. Babi, eu tô vendo aqui que você tá aqui, entrou, e Maíra não está conseguindo participar. Espera só um pouquinho, pessoal, que estamos aqui nos ajustes técnicos. Não está conseguindo participar. Pessoal, não sei. Ah, entrei. Boa, Babi. Vamos se acomodando, pessoal, arrumando aí esse espaço, que já estamos só ajustando a entrada dos participantes. Vamos ver, a Olá, tudo Maíra entrou. bem? Oi, Maíra, que Tudo bom ter certo, você aqui, tudo tudo certo? jóia. Deu certo. Bom, Isso, você recebeu o link certinho, né? Então conseguiu entrar. É, eu fiz igual com a Silvia e com a Babi. Vamos se ver dá... se elas estão, A Babi, eu vi ela se dá tudo entrando por certo. aqui também. Ela, né? Ela deve estar se É, organizando por lá. deve estar se Eu organizando, é. também entrei, eu vi minha câmera estava ao contrário. Falei, ai, Não, e hoje vai ser gostoso porque a gente vai fazer como se fosse uma roda de conversa, né? Então estaremos em quatro, o assunto é maravilhoso. Eu tô assim animadíssima para nossa conversa. Vamos aí só ver se vai dar tudo certo para as meninas entrarem também. legal. Vamos esperar mais Não, e uns super legal, minutinhos. porque cada uma com, né, todas dentro da área, né, da mesma área, mas cada uma com um conhecimento específico para agregar uma. Eu acho que vai ser Sim, muito bacana sim, também. Estou com uma sim, expectativa. com certeza. Eu tô assim super É. animada, muito E é mesmo. eu falo, uma mulherada, né? Essa mulherada. Essa mulherada, eu não gosto de falar.
assim, ou melhor, não é que eu não gosto, eu adoro falar sobre nós mulheres, né? Mas não tirando o mérito dos homens que são maravilhosos, né? Assim, não é, homens que estão aqui na sala não sintam-se diminuídos. Mas é muito bom quando a gente junta Não uma é, mulherada, é que eu isso acho é que é coisa de inegável. mulher. Não é coisa de mulher, É coisa de mulher, adulto falando. Não, é a coisa gente de super mulher. precisa dessa É, força com do certeza. masculino até para realizar tudo que a gente tem realizado, Sim, né? Eles são imprescindíveis, sim, também, com também. certeza. Olha aqui, a Mayra falou que. Ah, deixa eu ver. Ah, boa, Babi. Me mandou uma solicitação para Ah, participar. boa. E aí, acho que apareceu. Aí, ó. Vai pra você. Boa. É, Ai, aceitei. Aí, Ei, tudo bom, apareceu. meninas? Ê, tudo Entrei aqui no meio do bom? E papo da você? mulherada. Olha, tô com vocês, é isso aí. É uma delícia. Muito. E a Sil, hein? Vamos ver se ela tá mandando Ela, alguma é, eu mandei mensagem. mensagem para É, ela 5 minutos antes de entrar. Ela também já estava se organizando, então ela deve estar entrando tá. agorinha. Tá bom. Então vamos aguardar. Que a gente estava falando aqui, Babi, sem menosprezar os homens, inclusive que a gente honra muito a força masculina, mas é muito bom quando a gente assim senta numa roda de mulheres, né? Ainda mais para falar de um assunto tão importante, essa força assim das mulheres, Tem. né? Me Ah, empolga tem a muito ver isso. muito com o cultivo do mundo, né? É a terra-mãe, Pachamama, né? É, Eu sempre falo, assim, que na verdade não é uma com coisa que eu certeza. falo, né? Os estudos indicam mesmo. O homem era o que saía para caçar, né? Para caçar os animais e tal. E quem ficava na terra cuidando do filho no colo e plantando sementinha? A mulher, né? Então, Com a gente tem essa certeza. A relação mulher, muito, é, muito intrínseca, né? Com o cultivo, com o alimento, com né? A certeza. gente alimenta realmente a terra, né? A vida. Então, nada mais Uhum. justo do que a gente se sentir totalmente à vontade numa roda de mulheres falando sobre isso, né? É Mas, ó, os verdade, homens com que estão aí, que certeza. É. maravilha, muito legal sempre participando, ajudando um monte, né? Grandes paisagistas aí, nossos mestres, né? Muitos mestres, Uhum. então, Nossos super mestres. bem-vindos também. Sim. É, eu vou passar a palavra para a gente se apresentar, só estou esperando a Maíra chegar, a Sil chegar, porque temos aqui hoje grandes mulheres, né, aqui nessa roda, com experiência, assim, e com muito para agregar. Essa live deu início, assim, à ideia para divulgar, falar mais sobre os temas que aparecem no curso, né, e que assim, é muito rico para todo mundo, por mais que não seja uma pessoa paisagista, né? E vocês têm uma bagagem linda, assim, né? E forte. Então, eu quero passar daqui a pouco a palavra para vocês se então, apresentarem, eu acho tá? que cada vez mais os paisagistas estão sendo requisitados para agregar aos seus projetos hortas, né? Uhum. E aí a horta, ela não precisa ser só uma horta, ela pode ser um jardim, né? Além, então, agregar todo esse conhecimento do paisagismo também estético e as hortas, né? Porque elas sejam Com tão belas certeza. quanto o restante do jardim. As Ê! Com certeza. E vendo, Oba! Completas! Estamos completas! a fada madrinha chegou, está A fada entrando. madrinha chegou! Entrou na sala, a fada madrinha! gente, 15 minutos em casa, aquela Ai, gente. correria, mas que alegria estar aqui com você, Jaque, papo de paisagista, com a Ira, com a Gabi, minhas queridas parceiras, fadíssimas, queridas. E obrigada. Que honra! Que honra, né? Bom, que honra. Então vamos começar, já que estamos completas. Eu vou me apresentar, né? Vou apresentar o que é o Papo de Paisagista, daí eu passo a palavra para vocês também, aqui para a nossa roda. Então, eu sou a Jaqueline, sou uma das sócias do Papo de Paisagista, sou responsável pela parte de relacionamento e comercial. Minha formação, tem publicidade como formação, mas assim, trabalho com a natureza assim muito forte na vida e recebi o convite para estar no Papo e tem tudo a ver com a minha essência, né? Apesar de eu ser uma pessoa comercial desde sempre. E o Papo de Paisagista é uma comunidade
voltada para os profissionais paisagistas e para as empresas do setor, com o foco de trazer força, né? Tanto para o paisagista, como profissional, como valorização desse profissional, que é uma profissão que ainda é muito carente, né? Não existe, por exemplo, uma faculdade de paisagismo, né? Regulamentada, assim. A gente brinca que um paisagista, para se tornar paisagista, ele tem que fazer 20 anos de faculdade, que é arquitetura, biologia, agronomia, um monte. Então, assim, é uma profissão muito interdisciplinar, né? Então, o Papo de Paisagista veio para ser esse ponto de partida e esse suporte, né, para o profissional e para o setor. Então, da minha direita, quem pega a palavra agora? A fada madrinha? É isso? Vamos lá. Então, meu nome é Silvia, sou fundadora do Viveiro Orgânico Sabor de Fazenda, que esse ano completará 30 anos de existência. Juro, isso é resistência, viu? Não é, gente? Na época que não se falava, né? Orgânicos, de horta em casa, de produção, né? De ervas, temperos, isso é coisa assim, que louca essa nutricionista, que ela vai plantar ervas, né? E eu tinha certeza que o caminho era aquele. E se você falasse assim para mim, se você começaria de novo, eu começaria tudo de novo. Mas tudo de novo, com mais certeza ainda, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa estar com isso perto da gente. A gente se desconectou, né, da natureza, e a pandemia trouxe esse olhar para o nosso jardim, da casa, do alimento que a gente usa, né? E esse cuidado mesmo, com o que plantar. Então, a gente viu muito isso, as minhas parceiras, Maíra, viram que aconteceu na pandemia, né? Até concurso a gente criou, porque não era concurso só da estética, era assim, o que o jardim impactou na vida das pessoas durante a pandemia. As emoções que foram... Eu acho que foi muito... Ajudou muita gente, quem teve, nem que fosse um vazio só, eu acho que teve esse olhar, né, para o cozinhar, para o plantar. Então é isso. Eu comecei Sabor de Fazenda, eu sou nutricionista, na clínica de medicina preventiva, fazendo vasos para os pacientes. E ali, naquela época, era início dos anos 90, e aquilo foi um boom, né? Porque eu pensava, puxa, as pessoas nos apartamentos podiam ter isso em casa, né? Porque só quem tem quintal. E realmente eu percebi uma demanda incrível para as pessoas queriam ter isso em casa. Então, começamos na época com 15 espécies só, e hoje ultrapassam 200 espécies entre ervas, temperos, hortaliças, punk. Depois a Babi vai contar tudo o que é, né, punk. E hoje a gente vê claramente que as pessoas cada vez mais têm isso em casa, né? E junto isso, já que aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi os nossos clientes, principalmente as mães, elas vinham no viveiro e falavam, você tem que ter alguma coisa para crianças, um espaço tão lindo como o viveiro, para despertar isso, né? Principalmente nas crianças urbanas. E aí foi criado, em 1996, o Projeto Verde. Eu conto com elas também como monitor, são educadoras ambientais, e realmente fez toda a diferença, eu acho, para a criançada, né, na cidade. E hoje o Viveiro é um viveiro escola, a gente vai falar sobre isso, com muitas aulas, com muitas visitas, e é um espaço de conexão e reconexão com a natureza. É isso. Incrível. Obrigada, Silvia, por estar aqui com a gente. Feliz de estar aqui com vocês. Bom. Pode ser. Maíra? Eu queria, antes de tudo, agradecer a Sil, né? Porque ela foi pioneira, por isso que a gente brinca com aquela fada madrinha, né? Da nossa geração, porque ela tem isso tudo, né? Numa época em que ninguém falava disso, ela foi lá, abraçou a causa e veio, e aí a nossa geração vem depois, né? Eu acho que acompanhando e agregando esse movimento, né? E enfim, fala um pouco sobre mim, eu sou consultora de
jardinagem da Jardim de Ervas, parceira da Sabor de Fazenda. E minha especialidade são mesmo os jardins orgânicos comestíveis, né? Que é isso para além da horta, né? Existe um movimento muito grande no Reino Unido dos kitchen gardens, né? Que são esses jardins que produzem o alimento, os kitchen gardens, né? Jardins da cozinha, e que são jardins belos, maravilhosos, né? Que enchem os olhos e não só os pratos. E aí eu acho que a nossa ideia é mesmo, né? Veio um movimento muito grande das hortas, e hoje eu acho que as pessoas entendem a horta para além da produção da salada, do tempero, do chá, né? A horta é um espaço de estar, é um espaço de reconexão, é um espaço de... As pessoas são plantas que têm um ciclo mais curto, então que permitem essa interação frequente, né? De colheita, de manutenção, diferente de algumas plantas só ornamentais, né? Porque muitas ornamentais são comestíveis, aí vem a Babi, o Gui Reis com esse conhecimento, né? De levantar para a gente quais são as ornamentais que a gente pode comer, que eu acho fantástico. Assim, eu falo que o livro do Gui é uma das nossas bíblias, assim, porque a gente atende muitas pessoas que querem ter um jardim que o filho pode andar pelo jardim beliscando tudo. Então, o cachorro pode andar pelo jardim beliscando tudo. A Irinha comer o próprio jardim, né? Isso parece uma coisa estranha, mas é um pouco, né? A gente poder usar aquele jardim ali. Eu estava falando com o Gui ontem que a gente está inaugurando aí um movimento que chama jardinofagia. Comer o jardim, né? Você vai comendo o jardim. E a coisa mais linda, assim, a gente tem uma cliente muito querida, a Fátima, que ela tem dois filhinhos, assim, pequenos, e o Ben, né, o sítio dela chama o Lugar do Ben, que é um dos filhos dela, agora é o Ben e a Mia, que tem a Mia, e o Ben anda por aquele jardim, eu falo, gente, ele é o Mowgli, né, ele anda beliscando tudo. E parece uma coisa hipotética, assim, tipo, é inatingível, né, isso de ter um jardim comestível. Então, quando apareceu, a Ju falou pra gente, já que você tem que conhecer o Sabor de Fazenda, esse curso, eu fiquei assim, uau, né? Que incrível, porque a gente tem recebido muito dos paisagistas esse feedback, porque aqui no Papo nós somos muito próximos, né, dos paisagistas que fazem parte da comunidade. E a intenção é exatamente de ter essa troca. E muitos paisagistas falam dos clientes assim, eu quero um jardim prático, que não dê trabalho, daí os pais falam, não, calma, vamos lá. Jardim, calma. Existe toda... Eles falam que eles são psicólogos, assim, é muito legal de ouvir, né? E então, assim, é todo um trabalho que é feito, né, para o cliente entender que ponto 1 não é por aí, e que é uma escola, né, que a gente tem, um ensino que a gente tem que passar para o público de que vai muito além disso. Então, a gente tem a possibilidade de ver que isso é real, acho que muitas pessoas nem passaram pela cabeça em existir isso de ter um jardim comestível, de ser bonito, né? De usar isso para o paisagismo. E eu acho que é uma sementinha que a gente tem a oportunidade de plantar, né, nas pessoas, que os paisagistas fazem isso muito. Então, trazer esse tema, né, que vocês vão trazer cases e até comecei a falar aqui, mas eu vou passar a palavra para a Babi se apresentar também, que é tão empolgante que eu estou assim, até já puxando o gancho. Mas eu acho que é isso. A pandemia trouxe também esse feedback. Então, acho que assim, tem tudo a ver, né? É o momento da gente estar plantando essa sementinha. Desculpa. Não, porque a Jaque falou uma coisa, né, no começo, e eu concordo muito com ela, como o paisagista ele tem que ser multitarefas e ele tem que saber de tudo. Então, e aí, que nada mais especial como contar com parcerias, né? Porque não dá para ser agrônomo, biólogo, arquiteto, engenheiro ao mesmo tempo. Então, isso é muito especial, né? A gente contar com as parcerias para que a gente possa parar de dissociar as coisas, porque a gente fica nas caixinhas, né? Então, é o jardim e a horta, né? Então, nunca a horta pode ser um jardim, pode ser uma horta, né? A gente começa a trazer essa interdisciplinaridade da profissão para a prática, né? Para o que é mesmo que a gente faz.
Mas Com eu acho que a certeza. gente tem visto, as pessoas pensam imediatamente em horta, elas pensam naqueles canteiros retos, né? Imediatamente é de um lado do... Com certeza. E a gente, Com Setorizado. exatamente, certeza. fala, gente, mas por que não pode ser, né? Um jardim orgânico, com formas, com desenhos, Com porque, como flores, né? Flores, A né? gente escuta muito isso quando a gente posta as fotos, né, Com dos certeza. jardins comestíveis. As pessoas falam, nossa, eu quero isso, uma horta com flor, né? não, porque entra essa criatividade do desenho, de você conseguir fazer sim ficar bonito. Eu acho que tem uma questão importante, um jardim, uma horta, um jardim comestível, você entende e acompanha os ciclos, né? Porque um comestível é um jardim Uhum. dinâmico. Não é um jardim assim que você vai deixar lá e esquece. Eu brinco direto nas minhas aulas, eu falo, gente, fazer uma horta é para usar, tem que Uhum. usar. As Interessante. pessoas têm Que dó, as interessante. pessoas ficam, ai, tá tão bonito, eu não vou cortar que eu tô com dó. Eu falo, poxa, mas vai ficar feio rápido, porque tem um ciclo. E aí não é que a pessoa não tem mão boa, gente, não é nada disso, é simplesmente porque tem um ciclo. Não é nada disso? Ai, meu Deus, que glória ouvir isso. Eu fico tão chateada. Eu sou dessa que achava que eu não tinha mão boa. Apesar de achar que eu sou meio Então, paisagista eu acho já. que tem um pouco disso. Eu acho, como a Maíra estava trazendo essa ideia das parcerias, porque não dá para uma pessoa saber tudo. A gente tem que Com fazer certeza. junto, né? E eu acho que é por aí o caminho, Sim. né? A gente tem sido muito procuradas por isso, né? Primeiro porque nós somos produtoras orgânicas, então as mudas são 100% orgânicas, e percebemos claramente que tem muito interesse, aumentou muito o interesse dos paisagistas visitando o viveiro, porque os clientes querem Uhum. hortas nas casas. Então, acho que a pandemia Uhum. trouxe esse acordar de não só ir no sacolão, no mercado, comprar aquilo, mas você colher da sua casa. Que é o mais Sentido? E é efetivo mesmo? Me conta, assim, eu queria. É. Espera aí, Babi, se apresente também, que eu quero se apresentar. Se deixar, a gente se bom. Eu sou a empolga. Babi Cordovani, a especialista no Instagram. E a minha formação também é super diversa, né? Na verdade, eu comecei minha carreira, eu era advogada, né? Eu fiz direito, mas trabalhei com direito ambiental durante muito tempo, né? Na verdade, minha formação de direito foi totalmente focada no direito ambiental. E aí eu trabalhei na prefeitura, né? Na Uhum. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente durante mais de 8 anos. E o que eu mais gostava de fazer, na verdade, era quando tinha vistoria e eu podia ir para o mato junto com os biólogos. Eu gostava de ir para o mato, eu gostava de fazer Uhum. análise dos parques de São Paulo e tal. Eu gostava realmente de sair, não de ficar na frente do computador. Ou seja, eu não gostava de direito. Uhum. Enfim, aí eu acabei entrando em biologia na USP. Fui atrás desse sonho, né, de realmente estar em contato com o mato. Me apaixonei por Ah, etnobotânica, me que apaixonei legal. completamente e sempre amei demais cozinhar. Sempre gostei de cozinhar, desde pequenininha eu gostava de preparar meu próprio alimento. Minha mãe era muito entusiasta, né? Muito natureba. Minha mãe era uma riponga doida. Ainda é, mãe. Mas enfim, ela me ensinou muito sobre isso e eu fui vegetariana. Então, eu era vegetariana numa época que não tinha, né, restaurante vegetariano, não tinha opção vegetariana. Eu tinha 14 anos e aí eu realmente comecei a buscar quais alimentos eu poderia agregar na minha alimentação, né? Então eu comecei a cozinhar justamente por isso, porque Uhum. eu tinha Uhum. que me virar ali num ambiente que Legal. não era tão favorável. Hoje em dia é muito fácil, né? E aí, e aí basta querer, é Com meio isso que eu certeza. falo, basta querer, você quer? É fácil. Mas enfim. Aí eu comecei a fazer meu próprio Com alimento e certeza. tal, e depois que eu me apaixonei pela etnobotânica, eu comecei a escrever uns papers, comecei a estudar muito a relação da produção do alimento para alimentar, a produção do alimento, né, e nos povos indígenas, né, para os povos indígenas, povos originários das Américas. E aí eu descobri que tinha esse outro curso do Senac de pós-graduação, que era História e Cultura da Gastronomia, que é uma visão antropológica do alimento, né? Na verdade, a gente vai estudar realmente a relação, essa relação mesmo, da comida, né? Do plantar, colher, comer,
não só plantar, também a gente estuda o consumo de carne, enfim, o consumo alimentar na história da humanidade, né? E aí, pronto. Aí as luzinhas piscaram na minha cabeça e eu mergulhei de cabeça nessa questão dos edible gardens, né? Como a Mai falou. Então, dos jardins comestíveis, na verdade, da gente comer o nosso entorno, né? Comer a paisagem, né? É isso que mais me fascina. E nessa mesma época que eu entrei nessa pós-graduação, eu comecei a trabalhar no Sabor de Fazenda. E sabe quando parece que foi uma epifania, assim? Eu falei, não, existe isso. Confio. Nossa, Uau! existe, que maravilha que existe, sabe? Porque essa é isso, é uma formação totalmente plural, né? E que a gente vai Com aprendendo é informal, certeza. né? Porque a gente não tem um diploma de especialista em especiarias. Mas o meu caminho foi por esse lado. Aham, E é muito interessante quando a gente vê a bagagem aham. que a gente está carregando, né? Graças a Sil, Sabor de Fazenda, as trocas que eu tenho com a Mai, muita troca que a gente tem. E então é muito legal isso. E agora ver o paisagismo também focando nisso, né? Focando no que é comestível. Muita gente que vai, sei lá, fazer um jardim na casa ou quintal, vai dar uma arrumada no quintal. Muita gente tem animal, muita gente tem pet. E aí também tem muita gente que se importa com as Com plantas que não são certeza. tóxicas para os pets. E aí, essas pessoas que gostam dos pets começam Aham, a ver as plantas que não são tóxicas para os pets e veem também que elas podem comer aquelas plantas. E aí tudo vira realmente uma aham. transformação, né, do seu entorno. E isso é uma coisa que também me fascina demais. E a gente estava vendo, a Sil acabou de falar também, achei super interessante esse gancho, de transformar o jardim numa coisa orgânica mesmo, né? Com essas cores e texturas e Uhum. diferentes formas e caminhos, né? Eu acho muito legal quando não tem retas, tem caminhos tortuosos, porque a natureza é assim, E né? flui, E né? e aí eu Uhum. estudei, inclusive eu estou escrevendo agora sobre isso, porque eu acabei de voltar da Colômbia, e eles têm lá, ainda até hoje, o método das milpas. Que é isso, né? As milpas, eles plantavam junto abóbora com feijão e milho, porque o feijão trepava no milho e conseguia, né? Uhum. E um potencializando também no solo, no substrato, nutrientes que o outro precisa. Então, as abóboras deles são maravilhosas, assim, suculentas, porque o Que feijão devolve nutrientes, interessante. nitrogênio para o solo. E aí a abóbora fica gigantesca, assim. E é um método de cultivo muito antigo, é Uhum. ancestral. E eles utilizam, né, em toda a América, né, dos povos originários, existe em toda a América. Então, as milpas são muito sensacionais. E eu vejo que ela acontece na minha casa, né? Eu moro num apartamento em São Paulo. Isso tudo que está em volta de mim aqui é comestível. E eu tenho vaso. Então, as pessoas É falam, né, também, possível, mas é é possível. possível, é super possível. É. É isso, eu tenho plantas tóxicas? Tenho. Tem uma comigo ninguém pode. Mas sabe o que está escalando comigo ninguém pode? Acho que dá para mostrar. Ó. Comigo ninguém pode estar aqui. Isso que está escalando aqui é a Bertalha Coração. E ela nasceu sozinha. Enfiei no vaso, ela foi. Puf. E é isso, sabe? A gente consegue agregar as coisas, a gente consegue plantar mais de uma Uhum. espécie no mesmo vaso. E eu gosto muito também do deixa nascer e deixa estar. Então eu plantei aqui um peixinho da horta que eu trouxe lá do Sabor de Fazenda. Ele começou a ficar gigante e de repente começou a nascer uma coisinha. O que que era? Guasca, né? A Veio junto, favorita bingo. do A guasca, Sil, sim, que eu amo. Asca. Então... A pandemia também me trouxe uma coisa muito interessante. Eu moro numa casa térrea e parte é na edícula e tinha um corredor de vidro assim da casa para o meu quarto para não pegar chuva. E aí eu tinha ganho uma parreira de uma aluna e eu plantei. É que eu não sei se eu consigo chegar lá agora. Vocês não têm noção a quantidade de cachos de uva que tem. Então é assim, é um presente que eu podia deixar ali aquilo ali, mas por que não colocar, né, uma parreira? É possível. Comprei aquela rede de Uhum. apartamento, né, para de proteger. tela. Estiquei e ela se apoiou, a barreira se apoiou e os cachos desceram. Ai, que Não, lindo, gente, é gente. lindo. Eu até mandei para a Babi, eu não sei Eu vi, eu vi. Você mandou foto, você mandou para mim também aqui no WhatsApp, porque eu não sei é, como Deixa eu pôr de ver. abrir e cair a live Tem aqui. se Você tiver um me mandou. símbolozinho de maisinho ou 3 pontinhos aí, Jaque, clica, porque aí vai abrir várias opções. Aí dá para você É. compartilhar documentos, imagens, o que você quiser.
Ah, que legal. Então tá, vai, Acho que vai muito falando aí que eu vou além de uma tentando. questão de espaço, né? Que Deixa eu muitas ver. pessoas colocam essa limitação do espaço, né? Ah, não tem espaço para ter um jardim. Mas é isso, então tudo bem, né? Você não tem espaço, mas você pode ter uma prateleira, como a da Babi, né? Dentro da sua sala É, e fazer uma seção de plantas É, comestíveis ali, que você não vai se alimentar só daquilo, mas você vai para um pesto, para fazer um tempero, então eu acho que está muito além, né? Você não precisa ter 100 metros quadrados para fazer uma horta. Exatamente. horta, né, Dada? Mas você não precisa ter, mas Não precisa ser. fazer brotos, né? Os brotos, agora, aquelas bandejinhas, até bandejinha que você uhum. compra no mercado com alguma com algum legume, alguma coisa, eu uso isso para germinar brotos na minha cozinha. Quer dizer, tudo é possível, gente. É muito legal, muito especial. Deixa eu contar uma coisa engraçada. A gente teve um papo online com uma paisagista do nosso grupo, a Daniela Infante, mês passado, que ela estava falando de um cliente que queria uma horta. Daí ela fez a horta na casa do cliente. Daí, depois que a horta estava pronta, o que o cliente descobriu que a hora que o alface nasce, você tem que tirar o alface, comprar uma outra mudinha e colocar ali, o cliente Hã? falou assim que não queria mais a Por horta. quê? Por quê? Então, porque, Porque sabe, dá trabalho. Porque É uma isso. desculpa, Então, assim, né? porque foi uma desconstrução daquele sonho, assim, da horta. Então, eu acho legal esse bate-papo, assim, porque é isso, ele eu imagino que, né? Então, vou fazer uma pergunta e vou até passar a palavra para vocês. Que o jardim comestível, ele leva a experiência, né, com o contato com a planta muito maior do que, por exemplo, um jardim convencional. E não que isso também a pessoa não possa ter um auxílio, uma ajuda de alguém, né, para fazer essa manutenção, porque a gente sabe que todo mundo tem, né, uma vida muito corrida. Então, assim, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, como que essa relação da estética do jardim, né, passando pelo paisagismo, né? O quanto que vocês poderiam aprofundar um pouco mais nisso e depois nessa prática, né? Como colocar em prática essa manutenção do jardim comestível na sua casa, nem que seja em vasinhos, assim, para explorar um pouquinho mais Eu isso. acredito que é fundamental para o paisagista, quando ele vai fazer o planejamento do jardim comestível, conhecer o ciclo das plantas. Porque as plantas mais convencionais usadas no paisagismo são plantas de baixíssima manutenção, né, para ser prático, porque essa é a realidade, né, e plantas mais estáticas, de um desenvolvimento um pouco mais lento. As plantas que a gente come, imagina, nós nos alimentamos dela, então o potencial de energia que elas têm, o potencial energético é muito grande. Elas são plantas que têm um ciclo muito mais rápido de desenvolvimento. Então, realmente, não dá para pôr determinadas plantas no lugar de destaque. Eu acho que é isso que o paisagista tem que entender, né? Então, assim, a gente tem um caso muito emblemático com a cúrcuma, que tem uma flor linda, né? E aí uma clínica super conceituada, né? Quis fazer um jardim comestível e a pessoa colocou a cúrcuma logo na entrada dessa clínica. A cúrcuma, dentro de um ano, as flores vão amarelar, vai entrar em dormência, que é o momento da colheita do rizoma. Então, fica feio. A gente não quer que fique feio, né? Assim, um lugar de destaque, de entrada. Então, se aprofundar, entender o ciclo das plantas comestíveis. E aí, contar, Legal. eu acho, também com o conhecimento desse pessoal que tem estudado as punks, né? E o que é comestível e o que não é. É muito bacana, porque, por exemplo, o clorofito é comestível, né? Que é super no paisagismo, né? A peperônia scandens é comestível. Então, também trabalhar com esses elementos e também, tudo bem, se você quer fazer um contraste de cor, textura, uma planta que não é comestível e deixar para o seu cliente claro, a gente vai colocar essa planta porque a gente quer trazer beleza com cor, porque ela tem, né, um valor paisagístico de flores muito importante aqui para a gente deixar esse jardim atender as suas expectativas e o restante vai ser comestível. Então vai ter a cor, mas ela vai estar em um lugar que não vai afetar
esteticamente esse jardim. Então, e muito bem planejado no tempo, para que não fiquem buracos. Porque isso acontece. Porque aí o meu alface, vou ter que tirar o alface, vai ficar um buraco aqui no meu jardim. E eu acho que é importante também, Mai, nesse sentido, estimular cada vez mais que não é um serviço de uma vez só. A gente também incutir isso nos clientes, começar a falar para os clientes, tá, você quer um jardim comestível, você quer uma horta? Tem manutenção. Tem manutenção. Então, na verdade, é um envolvimento de projeto a longo prazo. Não é uma coisa assim que você vai fazer e tchau, sabe? Porque as pessoas realmente não sabem, né? Depois, cuidar. Porque a manutenção passa pela poda. E quando a gente fala poda, é a colheita. Isso é uma forma de você fazer manutenção. Então, um canteiro cheio de hortelã, que chega um momento que está super compridas, né, os galinhos, se você fizer uma poda drástica, você vai perder aquela hortelã. Então, é interessante isso que as meninas estão falando, de conhecer ciclos, né? E entender qual a finalidade desse seu jardim. Por exemplo, uma clínica como nós fomos, eu e Maíra, e tinha na entrada as folhas lindíssimas da cúrcuma, né? Açafrão da terra, também conhecido. E eu imagino que quem colocou desconhecia que, em algum momento, que nos avisa, porque a planta te avisa quando ela está pronta, quando ela precisa ser... Ela inteira vai amarelando e vai tombando. Então dá a impressão, a pessoa fala, meu Deus, ela morreu. Ela te avisa. Ela te avisa que está pronto a cúrcuma, que está embaixo da terra. Então, isso é muito sábio. A natureza é muito sábia. A gente é que está sem entender. Então, você quer ter cúrcuma nessa clínica, mas sabe que vai passar por esse período, põe ela no outro cantinho. Você vai nesse... Porque tinha um café saudável lá, né? Para sucos. Você vai usar da tua horta, mas ela não precisa estar na entrada, porque vai passar por um momento que ela não vai estar bonita. A mesma coisa, como a Má também falou, a Babi, conhecer um pouco mais sobre cada planta. Então, por exemplo, Ora pronobis, que é uma planta violenta, é uma punk. Esse lugar estava plantado um vasinho de 10 centímetros, quer dizer, conhecer do tamanho que aquela planta fica. Então, isso é muito importante antes de fazer um jardim comestível, você conhecer sobre as espécies que você vai colocar nesse jardim, o que vai dar mais. Não adianta só pôr quantidade, você tem que fazer ele ser funcional. Né? Então, a gente cuida de um jardim grande, né? Então, a gente plantamos várias. Com o tempo, você vai vendo o que se usa mais. E aí você vai tirando umas, vai fazendo a adaptação para outras. Quer dizer, tem que olhar. Aquilo lá, você conversa com as plantas, tem que olhar mesmo. Você tem que ver se não está com lagarta, se está apresentando alguma coisa estranha. A hora que você olha, com certeza esse jardim ele fica mais vivo. Você começa a entender, ele te fala o que está precisando. Isso é muito, eu acho que todas nós aqui já percebemos isso, cada um com seus jardins, né? E elas falam, elas pedem de verdade, conforme você fica mais e mais. E conhecer a origem, né? Que você também estava falando assim, porque quando você conhece a origem, você sabe de onde a planta veio, de que tipo de bioma ela veio, né? Você fala, então tá bom, a peperômia, ela é uma epífita, ela dá em cima, no topo, quase no topo da árvore, nos galhos mais baixos da copa maior. Então, como que tem que ser a luz, né? Como que tem que ser também as regas? Porque se ela é de uma floresta tropical, ela gosta de muito mais umidade do que um cacto que veio do deserto. Suculenta, eu tenho um monte de suculenta, eu quero deixar a suculenta no banheiro. Gente, suculenta é quase um cacto também, não dá para deixar no banheiro, ela precisa ficar na luz. Né? Tem todo tem essa sensibilidade. Os temperos do Mediterrâneo, temperos do Mediterrâneo. Esse é o maior exemplo, o alecrim, tomilho, as lavandas, todas eles não gostam de terra rica em matéria orgânica. Então, assim, conhece de onde vem, porque vê o habitat, né, dessas plantas. Então, o que é aquele solo do Mediterrâneo? É um solo mais arenoso, ele é calcareado, ele não é um solo rico em matéria orgânica, né? Então, é legal saber um pouco disso e com a criatividade, né,
E eu acho que adaptações necessárias, né? o que a Cintia falou é fundamental. Assim, um jardim comestível, ele gosta de ser comido, gente. A gente fala assim, mas por quê? Jardim comestível, mas que ele seja... É isso que eu ia perguntar. Sim. Agora é isso, o pessoal come mesmo. Tem gente come, que tem né? dó. Quem quer ter Muita um jardim gente tem comestível, dó. come. Muita É gente. o que Jesus falou assim, por exemplo, o manjericão. Se eu não fizer uma poda constante no meu manjericão, com o tempo ele vai ficar com a base sem folhas, as folhas vão ficar só na ponta, não vai ficar esteticamente bonito. Agora, se eu podo com constância, uso aquele manjericão, e aí se eu não podo para uso, então eu falo assim, gente, o dia da manutenção é o dia da cozinha e da colheita. Que eu falo assim, quando a gente vai fazer manutenção no jardim comestível dos clientes, é assim, hoje é o dia que você vai fazer aquele pesto fantástico. Então se prepara. Aproveita! Porque assim, Você já vai com a dica, já vai né? com cadernos de receita, já começa. Não vai para compostagem, você vai usar na sua comida, né? Então é muito interessante uma manutenção de um jardim comestível. Vai para panela, vai para tua salada. É muito interessante. É muito isso. legal. E essa coisa da estética, né, também, da estética do jardim comestível. Então, eu fico assim, eu fico abismada com a quantidade de agapanto que tem pela cidade. Todo mundo ama agapanto. Agapanto é tóxica. Você não come o agapanto. É linda, é linda. Não tenho nada contra o agapanto. Mas, pô, você tem alho social. Você tem uma planta parecida, muito mais bonita, mais mimosinha, tá? As flores mais delicadas, da mesma cor, roxinha, que tem gosto de alho. Por que eu vou plantar agapanto se eu posso plantar o alho social, sabe? Então, também ter esse tipo de sacada, por exemplo, uma pessoa gosta muito de agapanto, quer fazer um canteiro de agapanto, mas ela quer um jardim comestível, apresentar essas outras espécies, sabe? Essas outras plantas que são parecidas, assim, vão causar um efeito visual parecido, só que podem ser comidas, né? Vão lá para decoração do prato, podem virar molho, a gente fez um macarrão lá, porque você vai para Buenos Aires, eu fui agora para Buenos Aires, a Praça de Maio, que é a principal praça da cidade, todos os canteiros têm área social, todos. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, por que não? Chega de agapanto, planta alho social, sabe? Uma coisa que eu gosto muito também, gente, é os consórcios. Então, por exemplo, você sabe que o ciclo de alface é um ciclo rápido, né? E o ciclo, por exemplo, de cenoura é um ciclo mais lento. Então, quando você faz as filas, alface, cenoura, a hora que você colhe a cenoura ganha um espaço maior para se desenvolver. Então, você pode fazer essas linhas, como também, por exemplo, a gente fez, né, nesse jardim, né, Ana Maria, né? Ana Maria Então, tá puxando couve. Não gera o buraco, né? Não fica o buraco da horta. Então, a pessoa vai tirar o alface, mas não vai ficar frustrada que ficou um buraco na horta dela. Cenoura que legal. Né? Porque aí o ponto da colheita do alface é um ponto que a cenoura já está mais desenvolvida, então ocupa aquele espaço de onde foi tirado o alface. E aí temos que entender, isso é fundamental, a necessidade do cliente, né? Porque realmente, se a pessoa tem uma vida corrida, ou tudo bem, ela vai contar profissional para fazer essa manutenção ou não, mas não vai no dia, ela quer um jardim de baixa manutenção mesmo, partir para as ervas. As hortaliças têm o ciclo ainda mais curto. Então, parte para as ervas, parte para as ornamentais comestíveis. Algumas são incríveis. Por exemplo, a Babi falou do hemerocallis, do agapanthus. Eu lembrei do hemerocallis, né? Que é o lírio, flor maravilhosa. Dá para fazer um texto, dá para colocar na comida. E, gente, o hemerocallis, eu falo, planta de prefeitura, né? Que são aquelas plantas... Planta e esquece, né? Que a prefeitura usa. Coloca lá, ninguém vai regar. Então, é só água da chuva. Então, eu acho que trabalhar com alguns elementos, gardênia, comestível, as rosas são comestíveis, dálias. Eu acho que, assim, tem um leque de espécies que a gente pode aproveitar nos jardins para que eles sejam comestíveis, para além também da hortaliça, né? E das ervas. Má, sabe uma coisa que eu tenho gostado muito, eu acho que os paisagistas podem cada vez mais usar também nas frutíferas, por exemplo, em vaso,
grandes, não deixar o solo descoberto, entrar com forração de erva, sabe? Hortelã. Formação de erva. Total. Tem tomilho Que legal, limão, que tem tomilho legal. normal, tem hortelã variegata que dá uma forração linda, Ai, o próprio vinho, que fica lindo de forração, hortelã, as mentas. Então, você tem ali duas coisas. Além de você cobrir o solo, que é absolutamente necessário na agricultura orgânica, você tem ali mais uma oferta de mais alimentos no mesmo vaso. Então, isso é Que legal. uma coisa que a gente tem usado muito e fazendo esse aproveitamento mesmo. Esse tipo de tudo assim que vocês estão falando, na verdade, são temas que vocês abordam no curso, né? Porque na prática, como que Vai lá, funciona o curso? Porque ele é para uma pessoa leiga, leiga assim, é para uma pessoa, por exemplo, que nunca fez o jardim Então, comestível. É isso? a gente aborda, né? Eu acredito que é um curso muito prático, que tem muitas atividades práticas, inclusive até a gente alterou a data por conta da previsão de chuvas, porque o curso acontece na Sabor de Fazenda, a gente aproveita todo aquele jardim comestível maravilhoso que já existe lá, então o curso é 80% prático, né? A gente conversa muito sobre as teorias, sobre esse entendimento cíclico de cada planta, sobre a manutenção de cada uma, né? O que a Sil falou, se a gente faz uma forração de tomilho, né, num vaso de um limão siciliano, por exemplo, eu tenho duas plantas para serem nutridas em um vaso que é um ambiente confinado. Então, como que é essa manutenção? Entende? É a mesma coisa que tivesse só o limão ali, Entendi. não é? Esse entendimento mesmo de todo o ciclo, visto planejamento de canteiros, tudo é feito luminosidade. práticos, exatamente, de plantio e tudo mais. E nessa edição a gente conta, inclusive, com a participação da Babi, que vem falar do comestível, né, pra gente mesmo, assim. Não, porque, gente, é isso, né? Você tem um jardim, a ideia é você já colher tudo para cozinhar, Sim, né? tem tudo que você Basicamente, precisa. né? Muito E é simples. interessante porque passeia tudo, né, gente? Da sementeira, os tipos de solo, né? Conhecer um pouco mais na prática diferentes tipos de solo, cobertura, como controlar pragas, Orgânicos, né? Diversidade orgânica, biodefensivos. como os Que ataques legal. de alguns insetos sugadores, o que eles estão nos mostrando, né? Então, os consórcios, né? O que é consórcio? O que uma planta ajuda a outra, né? Então, eu acho que é um curso muito bacana, agrega demais, são mais de 20 horas de atividades dentro do Viveiro Sabor de Fazenda. Vai ser um fim de semana inteiro, né? Sexta, sábado e domingo. E com todas as comidinhas punk. comidinhas punk. Sim. Opa! Tem comidinhas? Quem é assinante do Papo tem desconto, hein, gente? Já vai... Já o telefone, que o nosso atendimento, a Karina, a partir de amanhã, enfim, quem entrar em contato com ela, ela vai falar do desconto para os assinantes do Papo. E a gente faz questão. Eu acho que vai agregar demais para todos os profissionais. Muito. Né? E daí, sabe o que eu queria que vocês falassem também? O que é o Jardim de Mandala. Porque o que eu vi, né? Maravilhoso. Eu fiquei encantada quando vocês mandaram a foto. Porque eu fiquei... que assim, o jardim estava no momento dele auge, as plantas estavam maravilhosas. Eu fiquei olhando, uau, gente, eu nunca vi um negócio desse. Parecia assim... Foi isso mesmo, a minha sensação. Eu nunca vi um negócio desse. Plantas lindas, flores. E ainda aquele formato de mandala. Não era aquele canteiro. E daí fiquei pensando, que legal. Agora, vocês conversando até no momento de colheita, de poda, mesmo assim, é algo interessante. Porque foge daquela coisa de você ficar agachado. Pode ser baixo também, imagino, mas ele é lindo. Ele é uma coisa terapêutica. Lindo, esteticamente. Enfim, me falem, como é que é esse negócio? A idealizadora do projeto. No fim, você é idealizadora? Foi final de 2021. O pessoal da produção do programa Mais Você, da Ana Maria, eles entraram em contato porque eles já conheciam o nosso trabalho e eles falaram, Silvia, a gente quer fazer uma horta na Berrine. Gente, lembre bem, nós estamos falando de Berrine, né? No meio da cidade, e tem uma área
que era um gramado, sem nada de plantio, nada. E Muito no sem mesmo... graça. É? Era muito sem graça, né? Sem graça, tinha um heliponto ali. E na hora, eu já tinha conhecido o trabalho que a Maíra vai contar do Jardim Fechadura, ou como é conhecido também. Eu pensei, gente, tem que ter um Jardim Fechadura, que ela vai contar, e só que com o movimento da mandala. Então, a gente juntou as duas coisas. É claro, chamei a Maíra para participar desse jardim. E no final, que era para ser uma horta, não é uma horta tão grande, mas ia ficar estranho, desproporcional naquela área. Então, ficou uma horta com 110 metros, foram 500 mudas, mais de 50 espécies foram usadas ali. Então, é um jardim extremamente produtivo até hoje. Um consórcio de espécies. Quando foi implantado Exatamente. esse jardim? E o mais Tá. Vocês fazem e manutenção o que lá acontece também? seguinte, são Legal. feitas 2, eventualmente 3 colheitas por semana, vai para o programa e o excedente ainda vai para outros programas. Ou seja, essa assim, berinjela, alface, couve, jambu, imaginário, couve-kale, maravilhoso. Uau! Gente, Maravilhoso. maravilhoso. O jardim estava no auge, né? Mas sabe, tá? Que a gente fica espantado, porque toda vez que a gente vai lá, a gente acha que aquele jardim está no auge, porque é um negócio. Ele nunca sai do auge. Ah, ele sempre tá bonito aquele jardim? Né? E não é gente que, né? Ah, por causa do consórcio. Realmente é um jardim Entendi. que... Por isso que a gente fala assim, dá para um jardim comestível ser sempre bonito, não ter buracos, né? Eu acho que... Sim, entendi. Não, aquele jardim substitui um jardim paisagístico, assim, num nível, eu acho que até de interesse maior, né? Porque ele passa assim, É de comer, uau, é de comer. Acho que, E né, a assim, ideia é de comer. forma, né, Mar? Acho que teve também uma coisa de passear pelo jardim. Não é só contemplar, é você entrar no jardim e sentir os cheiros, os perfumes, enfim, não ficar só naquela coisa do jardim para ser só contemplado, não. Viaja nesse jardim, entra nesse jardim, né? É um trabalho de sentidos, né? Todos os sentidos aguçados. Está muito nisso, sabe? Já que assim, sim. o jardim ele tem que te convidar, né? E eu acho que quando você mexe com as ervas, com os temperos, imediatamente você já vai lá querer sentir um perfume. E aí você começa a ver a quantidade de polinizadores. Eu não sei se você sabe já, mas 70% do que a gente come, do alimento, é polinizado por abelhas. Quer dizer, é muito importante você plantar flores, plantar, né, o que atrai esses polinizadores. E hoje, com esse jardim, o que a gente vê de polinizadores que nem estavam lá. Então, acabou que esse jardim não é só para o pessoal da produção, para o programa, enfim, é para todo mundo, né? Muito especial. Sim. Especial, porque tem um valor afetivo também, já que é muito bonito quando a gente está lá, perceber que todo mundo, alguma planta identifica ali, né? Ou identifica um hortelã, uma pimenta, então a pessoa se sente identificada com aquele jardim, né? Não tem só espécies ali que a pessoa não conhece, né? Alguém na vida já viu uma pimenta, então olha e fala, nossa, é assim o pé de pimenta, né? Nossa, olha essa cebolinha, né? Como é? Então, verdade. Muito, muito bonita essa sensibilização que o jardim gera em cada pessoa que passa por ali. E a composteira acoplada no miolo, Legal. que parece uma coisa de fada, parece um negócio de fada. E o que é isso? Me conta. Vai sair uma fada daí, tenho certeza. Tem uma composteira no meio do jardim. O jardim fechadura, vamos lá, o jardim fechadura, ele na verdade, é um canteiro agregado a uma composteira, né? Então, o centro desse canteiro é uma composteira, e aí as espécies que são plantadas nesse canteiro, elas são selecionadas já para que, nesse processo de decomposição ali, elas já começam a se nutrir.
né? Por capilaridade, todo esse canteiro começa a ser abastecido, nutrido, e aí tem algumas espécies específicas que adoram isso, né? As brássicas adoram esse tipo de ambiente, as que são aí os repolhos, as couves, né? Outras, as solanadas, como a beterraba, os tomates, adoram esse tipo de ambiente. Então, é uma técnica que foi criada pelo Conselho de Segurança Alimentar na África, né, para ser também uma prática muito hidricamente sustentável, né, que tem uma autonomia hídrica. Autonomia alimentar, né? Mas essa composteira, ela funciona como você pode usar os seus resíduos da casa ou são as podas do Os jardim dois. que é colocada na composteira? Ambos, Tudo. E aí, Que interessante. Mas depois você tem que retirar, como é que funciona? Porque a composteira, ela enche, Sim, né? sim. Ou A não? gente o que Daí é você feito? tira. A técnica original, ela não tem um acesso para a base da composteira, né? Eles só vão colocando e aquilo vai abaixando e eles vão preenchendo cada vez mais e quando enche, chega no topo, eles param de abastecer e eles, na verdade, regam só a composteira. É como se aquilo virasse uma esponja para a quantidade E vai nutrindo do jardim. o jardim inteiro? Só Ah, gente. Jura? Nunca Só vi que um a negócio gente desse, que adaptou um pouco porque a maravilhoso. gente achou que seria interessante retirar esse Incrível. composto produzido. Então a Que gente fez um legal. acesso, né? A gente faz um acesso na base da composteira, que é uma portinha mesmo para. Acho Aham. que É a nas casa imagens passada. eu não sei se na imagem dá, mas eu acho que talvez na imagem do seu post, já aqui no papo, não sei se aparece ali. Agora não dá para a gente colocar, mas as pessoas depois podem voltar no Instagram e olhar, porque é muito interessante, tem a portinha, porque conforme você vai colocando todos os resíduos, vai decompondo primeiro o que foi colocado embaixo. E a portinha, você vai retirando Uhum. esse adubo. E aí volta para esse próprio canteiro, né? Então é muito funcional. Uhum. Eu queria só perguntar uma coisa, já que a gente está, eu imagino que esteja acabando. Eu vi que tem muita gente perguntando coisas, eu não sei se eu não estou conseguindo ler, né? Mas vai. Então, eu estou dando uma lida aqui por cima, são pessoas comentando, assim, né? Não Sem tem muitas dúvidas. perguntas, mas eu acho que mas é legal, acho que a gente pode, se vocês quiserem abrir para perguntas, porque assim, a live ela cai Falta em uma hora, pouquíssimo né? tempo, Eu acho que é eu isso, não né? sei quanto falta. E É, a salva para aquela faltam a live? poucos. No final eu vou salvar, né? E daí o que eu pensei, o que for surgindo de assunto da live, depois a gente pode ir fazendo alguns posts para mostrar algumas coisas específicas, a gente conversa. E Olha, se a quiser outra live, a gente Juliana, faz, deixa eu né? ver, Juliana Freitas falou assim, mas para entender de consórcios, é para vocês especialistas, né, meninas? Não é tão difícil e a gente pode fazer posts sobre isso, né? Ju, E sim. Sil, Legal. fala quando vai ser o curso agora. a gente mudou porque a previsão é chuva, porque tá fácil, né? Janeiro tá chovendo pouco, né? Tá de boa. Como é um curso muito prático, 80% ele é prático, a gente mudou para final de março, o último final de semana de março, sexta, sábado e domingo, é o dia inteiro com a gente no viveiro. É assim, é uma imersão. Eu digo para vocês, é um presente essa aula. Nessa aula, a Maíra que vai conduzir, a Babi é nossa convidada para o domingo, falando sobre punk, flores, enfim, é maravilhoso. Então, quem for assinante do Papo, entre em contato com. Eu não sei, você consegue pôr o telefone aí, já que. Consigo, pode me falar. Telefone, E daí eu vou nosso postar também, tá? atendimento com a Depois. Karina é 11 93465. Não, 3465-6461. E aí tem um desconto especial, tá, gente? Vale super a pena. Não vamos fazer grupo grande. A ideia é 12, né? No máximo, ou 15. 12 vagas, para a gente conseguir mesmo atender todo mundo, né? Dar atenção, espaço para que todo mundo possa falar. É um curso muito vivencial, muito,
né, de pôr a mão na massa, de estar junto ali. Então, a gente quer que todo mundo tenha espaço mesmo para participar ativamente do curso, né? E é uma coisa, enfim, que eu tenho que dizer, mas que é sempre especial, e as pessoas só se dão conta quando elas estão lá no curso, são as fadas da cozinha, né? Temos a Babi e temos a Lu, da sala de fazenda. Então, assim, cada momento da refeição é uma experiência. Não de sabores. É. Ai, gente, não fala isso pra mim. Eu acho que o curso acontece uma vez por ano, gente. A gente vai ter uma vez por ano, que é agora em março. Pode ser que a gente abra no semestre, mas a gente tem muitas outras aulas com a Babi, aula com a Maíra, vai ter uma aula sobre o jardim fechadura. Tem cabeça agora a data, mas tem tingimento com corantes naturais. Terça-feira agora com a Gabi Pastro. Enfim, tem cursos de horta. Quem quiser seguir o nosso Insta é @sabordefazenda. E lá tem todas as nossas aulas, escola, e a gente ama compartilhar com conhecimento. Ai, só um parênteses. Não, maravilhoso. A coisa mais, assim, que eu fiquei besta quando eu vi, no Keyhole que tem lá na Sabor de Fazenda, quando a Maíra fez lá, ela foi lá fazer a mágica dela, sei lá, acho que 15 dias depois, eu nunca vi uma abobrinha daquele tamanho. Eu nunca vi. Sabe que parece aquelas coisas de concurso do interior da Inglaterra, que os caras levam uns legumes gigantescos? Era muito bizarro. Eu fiquei assustada, eu nunca vi uma abobrinha daquele tamanho. E daí, geralmente, é o oposto, né? Porque quando a gente vê esses legumes, essas coisas enormes, fala assim, mas o orgânico é menorzinho. Né? Assim, não é orgânico, né? Assim. Não, mas... Meninas, assim, maravilhoso. Eu, assim, como papo de paisagista, me sinto honrada em ter todo esse conhecimento aqui, vocês junto com a gente, e essa energia, né? E esse alto astral. Eu... já estava para falar para a Silvia, vou falar aqui já para todo mundo ouvir, que eu vou lá do Sabor de Fazenda, vou fazer conteúdo colaborativo, porque assim, é um presente isso, né? A gente tem que... eu sinto assim essa missão, né? De colocar essa cultura um pouco mais real, assim, mais próximo das pessoas. Não que todo mundo tem que ter um jardim comestível, mas para que isso seja mais próximo, né? Mais familiar, assim, nem que seja um vasinho em casa, né? Fiquei apaixonada por tudo, por vocês. Obrigada. E é isso, né? Conhecer o Viver do Sabor de Fazenda. Está aberto, ele é aberto de segunda a sábado, das 9 às 17. E para quem tiver crianças, a gente tem um muito legal, que é o Dedinho Verde de Férias, para toda a família, dia 21 de janeiro. Tá? Então, e no dia 25, que é feriado em São Paulo, a gente vai ter atividades no Viveiro, com palestras gratuitas. Então, começamos o ano recebendo... que legal. Me manda também para a gente divulgar essas palestras gratuitas. A gente gosta também de... vamos divulgar. As pessoas voltaram de férias, o que fazer com a sua horta depois das férias? Por onde começar? Tirando os matos, comendo os matos, enfim. Terça-feira agora tem uma aula linda com a Gabi, então quem depois quiser ver, né, a impressão botânica, é lindo, assim, os corantes naturais, tem dedinho verde, tem horta, tem o jardim fechadura com a Maíra, e tem esse especial que é no fim de março. Eu não estou com toda a programação agora, mas sigam o Sabor de Fazenda, a gente tem blog, é muito lindo. Acompanhe também o trabalho da Babi, a especialista. É maravilhoso o trabalho da Babi. Da Maíra também, Maíra Jardins. Enfim, eu acho que fica aqui meu agradecimento, Jaque. Um beijo para a Ju Freire, minha querida amiga. Para todo mundo que estava aqui, né? Ai, o que a Ju escreveu? Maravilhoso. Vamos estar no Sabor de Fazenda. Ju, querida, obrigada, viu? E várias pessoas que eu vi conhecidas. Um beijo para o também, para Maria Cecília. Maria Cecília! Filha querida, sempre nos apoiando, né, Babi? Sempre, uma querida, uma flor. Muito, muito especial. Eu estou só com dúvida do telefone que eu passei para vocês, gente, juro.
Vamos lá, É. vamos lá. E eu acho Ó. que tem várias perguntas, assim, eu vi algumas pessoas perguntando se tem um lugar próximo para ficar, porque não é daqui de São Paulo. Entrando em contato com a Karina, nesse telefone que você vai confirmar, né? Ela informa tudo A isso. Karina tá online. A Karina tá aí, Eu ela tá vou fazer respondendo um e tá post falando com de. todo mundo. Ai, Cara, Cá, põe seu telefone aí. Isso, põe o telefone, cá. gente, olha, a Márcia Chiadi já fez esse curso. É 61, falei errado mesmo. Gente, é 934656164, tá? Eu acho que eu falei 6461 já aqui, mas enfim. 9. Eu vou fazer um post depois, ainda mais pro. A gente faz uma divulgação interna pro pessoal do papo, a gente faz uma organização, Não, isso a gente, gente tanto organiza, porque é muita assunto, emoção, né, é gente? Aqui nada por tudo isso. é muito Então é isso, assunto. tá nisso, né? Fica um bate-papo mesmo. É, a intenção era essa, a gente fazer uma roda de conversa, né, para deixar esse clima mais próximo, assim, também das pessoas, para mostrar que, inclusive, é tudo real, né, sair um pouco daquela coisa tão perfeita, assim, das lives, né. E, ai, amadas, então é isso, eu já vou me agradecer, acho que falta, daqui a pouco tá para cair, então vamos tentar se despedir, né, antes do que ser cortadas aqui. E então é isso, nos vemos em breve e obrigada por todo mundo, né, que participou, que esteve aqui. A gente está disponível no papo também, quem quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa por direct, a gente organiza depois uma forma bem legal de Legal, responder muito para todo mundo. agradecida, Obrigada, já. gente. Tá bom? Valeu, Beijo. Beijo, amadas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a vocês. Beijos. Beijo. Como é que eu vou